Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10, seja bem-vindo. Vamos lá então, pessoal. Bom, hoje eu trago uma tecnologia diferente para vocês, muitos não conhecem, mas ele é mundialmente famoso, né? Mas vamos lá. Eu trago para vocês então o banco de dados MongoDB, que é um dos grandes bancos de dados usados no mundo. Porém, ele é um banco NoSQL, ou seja, ele não trabalha da mesma forma que os bancos de dados relacionais comuns que trabalham através da linguagem SQL, então não, ele trabalha sem SQL, por isso NoSQL. E por que eu estou trazendo essa tecnologia para vocês? Vamos lá. Primeiro, que é uma tecnologia amplamente usada no mundo, principalmente em ciência de dados, mas não só por isso. O MongoDB, ele tem uma alta performance, ou seja, ele consegue gravar os dados de forma muito rápida, e isso é super interessante. Ele tem uma alta escalabilidade, significa que ele suporta uma grande quantidade de dados, e isso também é muito legal. Ele é muito flexível, ele tem uma flexibilidade também muito grande, ou seja, ele não grava as coisas de uma forma estrutural fixa. Então, ele grava através de documentos, e esses documentos, na verdade, são no formato JSON, que é outra vantagem, porque o JSON é conhecido por toda a família Dev, né? Todos os desenvolvedores ou programadores conhecem, né, a estrutura JSON. Se não conhecem, quiserem que eu grave também um vídeo falando somente sobre a estrutura JSON, claro, eu vou ficar muito feliz, coloca no comentário que eu ajudo vocês com isso, beleza? Claro, ele tem uma comunidade muito ativa também, então a comunidade está sempre se ajudando e é óbvio que você vai encontrar respostas para aquilo que você tem dúvidas em relação ao MongoDB. E a última parte que eu acho importante falar é que ele é muito simples, ele é muito fácil de usar. Então nem se compara a utilizar, por exemplo, o banco de dados relacionais, que é bem mais complexo, né, de usar, beleza? Então eu vou apresentar para vocês essa tecnologia, acredito que vocês vão gostar desse tipo de banco de dados, vai ser bem legal essa videoaula, beleza? Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, eu preciso desse apoio, até para fazer outros projetos dentro desse projeto principal. Eu pretendo fazer lives também, mas aí quando a gente chegar a 1.000 inscritos, com certeza eu começo a trazer pessoas legais, com entendimento de tecnologias de áreas diversas, isso vai ser muito legal. Então preciso dessa curtida, preciso da sua inscrição e é óbvio, né? Se você puder compartilhar com outras pessoas que também querem o conhecimento de você, fico feliz em poder ajudar, compartilha aí, beleza? Pessoal, quem quiser fazer o curso de lógica de programação, link na descrição, curso que eu criei para facilitar aí a entrada de vocês em relação às linguagens de programação, no caso Python, e também tem meu livro White Hat Linux para quem quiser conhecer mais da área de segurança da informação, beleza? Então, galera, vem comigo, bora codar! Fala pessoal, estamos aqui agora para a parte prática e vamos lá. Pessoal, assim que você instalar o MongoDB, o link vai estar na descrição, tá? Assim que você instalar o MongoDB, ele vai criar para você, na verdade, um serviço, né, que vai rodar o MongoDB, mas não só isso, né? Ele vai também instalar o Compass. O Compass, pessoal, é uma interface gráfica para que você possa acessar o seu servidor de forma gráfica. E ele já vai vir configurado aqui para acessar no seu próprio computador, né, localhost, a porta 27017. Você só tem que clicar em Connect aqui, tá? Super simples assim. Chegou aqui, você agora pode criar seu banco de dados. Então aqui tem databases. Ele já vem com 3 padrão, né? Isso é normal em qualquer banco de dados, já viram com alguns bancos de dados padrões. Só que eu vou aqui criar o meu próprio, na verdade, o banco de dados. Você vai clicar aqui no mais e aqui você vai criar o seu banco de dados. Eu vou criar um banco de dados chamado Codando em 10, né? O nome do canal aí, né? Ok. E Collection Name seria quase como se fosse uma pasta onde vai ficar todos os seus documentos. Se fosse pensar no SQL padrão lá, nos bancos de dados relacionais, seria como se fosse uma tabela, tá? Então, é basicamente isso se eu fosse comparar, tá? Então, eu vou criar aqui usuários, beleza? Pronto. Então, Codando em 10 é o meu banco de dados, né? E aqui uma tabela usuários ou uma pasta usuários para que eu possa colocar meus documentos. Basicamente, esse seria o correto falar, né? Create database, simples assim.
Cheguei aqui, agora está na hora de começar a colocar os usuários dentro, né, desse documento, dessa coleção, né, usuários, né. E aí você pode clicar aqui em add data, olha que fácil, e aqui você ou importa os arquivos no formato JSON, que é o que ele trabalha, ou CSV, né, que são arquivos lá do CSV do Excel, tem lá no Excel, né. E aqui, ou você bota manualmente aqui no Insert Documents, olha que interessante, e aqui eu consigo colocar os meus dados aqui. Forma de visualização, aqui como é que eu posso visualizar, né, isso aqui. E como é que você coloca? Bom, como é formato JSON, a maioria dos programadores já conhece JSON, então, porque é mundialmente conhecido, mas se vocês quiserem que eu grave uma videoaula falando do arquivo JSON, pode ser que eu grave também, vocês que sabem. Mas assim, ó, aqui na penúltima chave, né, você só coloca vírgula, enter, e aqui você vai colocar os campos, né, que você quer, ou os dados que você quer, né? Por exemplo, nome, vamos supor que eu bote nome, sempre entre aspas dupla, tá? Nome, dois pontos, e o nome da pessoa. Vou botar o meu aqui, vírgula, ok. Abre aspas de novo, idade, dois pontos, no caso agora é número, não precisa da aspa dupla, né? Vírgula, aspa dupla, altura, dois pontos, altura também não precisa de aspa dupla, né? Beleza, e nesse último aqui você não coloca vírgula, tá? Se você botar vírgula ele vai dizer que tá um erro, você não consegue clicar no insert. Por quê? Porque o último não tem a vírgula, tá? Então você bota sempre vírgula no final sempre da sua codificação ali do seu campo, né, que você está criando, mas no último não. E aí clique em Insert, pronto. Você vai ver também que o ID Object já vem, tá? Você não mexe naquela parte, porque esse aqui é o identificador desse objeto, tá? E aqui tem o nome então, a idade e a altura. Olha que barbada, muito fácil, né? E como que edita isso? Você pode dar dois cliques e aí você edita, ó. Dois cliques aqui, edita, dois cliques aqui, edita e depois clica aqui em Update, depois que editar. Super simples assim, ou cancela, né? Outra forma de visualizar isso aqui é clicando nesses três ícones. Você pode clicar aqui, daí tu vê no formato JSON, né? Então talvez seja melhor a visualizar dessa forma, ou ainda para quem está muito acostumado com tabela, né? Você pode clicar aqui, ó, nesse ícone que tu vai ver enxergar bem no formato de tabela, né? E aí vai ficar muito parecido a forma de trabalhar, como se fosse trabalhando lá com um banco de dados relacionais, porque daí tu dá dois cliques, edita aqui também, troca o campo se quiser e por aí vai, né? Então é super simples também. Mas o padrão é a gente trabalhar aqui com o JSON normal, né? Mas fique à vontade. Aí, e se eu quiser adicionar mais um outro? Bom, você repete o passo. Tá, mas e se eu não quiser do zero, botar nome, idade, altura e digitar tudo aquilo de novo? Aí aqui do lado você tem as operações como edit, para poder editar, né? Você tem aqui a opção copiar, clonar e deletar. Você pode remover esse documento aqui. No caso, olha só, eu vou clicar aqui em clonar, olha que interessante. Ele me traz os mesmos dados, eu só altero. Ó. Por exemplo, Ana. Daí eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, 26 anos e 1,55 m. Pronto, insert, ok. Criei agora o documento da Ana. Posso fazer isso de novo e clonar de novo. E melhor que isso, vírgula, eu posso alterar a estrutura. Como assim? Por exemplo, eu posso botar uma coisa que os outros não têm. Por exemplo, vamos supor que seja filmes, né? Tipo filmes favoritos, né? E vamos supor que seja, sei lá, o filme é Matrix. Vou trocar o nome aqui. Vou botar aqui Melissa. Vou botar aqui a idade, eu vou deixar a mesma altura, vou mudar aqui. Pronto. Então note que aqui o nome é Melissa, idade 26, altura 1,67 m, filmes Matrix, pronto. Notem que somente a Melissa ela tem filmes favoritos, os outros não têm. E isso é muito legal, porque isso é flexível. Então pode ter aqui objetos ou documentos, né, que tem campos totalmente diferentes, ou que não tem o nome, né, ou que não tem a idade. Claro, o nome vai ter, né, mas de repente não tem a idade, não tem a altura, não sei. Isso é totalmente flexível. Só que isso não é flexível lá numa tabela, por exemplo, lá em SQL, né? Em uma tabela relacional. Lá em SQL, não. Se você altera uma estrutura, você altera a estrutura toda. Se você adiciona por exemplo, se você deleta
uma coluna, você deleta a coluna inteira, velho. De todos vão sofrer aquela alteração, né? E isso é um problema. Aqui não, aqui se eu alterar, se eu tirar a Melissa, não vai alterar os campos dos outros, né? É um documento exclusivo. Isso é legal, tá ligado? Mais legal ainda, além de você poder manipular tudo por aqui, né? Você ainda tem aqui o terminal, que é o Mongo Shell, e aí você consegue também trabalhar com a parte de programação aqui, porque, por exemplo, se você estiver em Python, JavaScript e estiver utilizando o MongoDB, você vai ter que saber como é que funcionam os comandos de inserção, de exclusão, de deletar. Você não vai poder fazer isso manual aqui, que nem eu estou fazendo aqui visual. Isso é no servidor. Mas se você quiser fazer via programação, por isso que tem que saber isso, né? Mas você treina aqui mesmo, olha só que legal. Bota o comando use e o nome do banco de dados, que é codando em 10. Então, ó, use codando em 10. Então, eu estou dizendo que eu vou usar esse banco de dados, até para clicar nele aqui, ó. Beleza? E Enter. Pronto, ele trocou agora para o banco de dados codando em 10, tá vendo? CLS, ele limpa a tela, mas notem que eu estou no codando em 10. Ó. E agora, o que eu posso fazer? O comando para eu vou inserir um ali só para vocês verem como é que é, tá? Não vou detalhar muito isso, mas seria assim, ó. db, ponto, o nome da coleção, no caso usuários, ó, o usuário já aparece aqui para mim clicar, ponto, insert one, se fosse vários eu botaria insert many, mas insert one ele vai inserir um. Abre e fecha, no caso parênteses, abre e fecha chaves. Dentro das chaves você vai colocar os campos, ó, nome, dois pontos, vou cadastrar um outro nome aqui, por exemplo, a Daisy, vírgula, vamos colocar a idade da Daisy aqui, 2.23, vírgula, e vamos colocar também a altura. Vamos lá, 1.57. Pronto. Olha que interessante, então eu estou usando aqui o nome, é a Daisy, a idade 23, a altura 1,57 m. Vamos ver aqui, Enter. Pronto, podem ver aqui que deu True aqui, tudo certo, inserido, o código do ID, né, de identificação do objeto, show de bola. CLS, limpa minha tela, posso clicar aqui que ele recolhe. Show! Mas não está aparecendo aqui ainda. Sim, você tem que atualizar, né? Daí você clica aqui, ó, no atualizar, ó, pronto. Notem que agora ele atualizou, ó, e aí eu já enxergo aqui a Daisy, a idade e 1,57 m. Muito show, cara, muito legal. Eu sou muito fã do MongoDB, eu sou muito fã desse tipo de banco de dados, porque ele é mais rápido, porque ele permite essa flexibilidade de estrutura e por aí. Bom, tudo que eu falei antes lá vale para agora, né? Só que agora eu estou mostrando ao vivo. Beleza? Ao vivo entre aspas, né? Gravado, mas eu digo assim, mostrando na prática, né? Beleza, então, galera. Então, eu fico por aqui. Eu apresentei para vocês, então, um banco de dados no SQL, que não utiliza SQL, sim documentos no formato JSON. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder ajudar o canal a crescer. Dá aquele like para reforçar aí o seu apoio. E se puder compartilhar para outras pessoas também adquirirem o mesmo conhecimento que você, eu fico eternamente grato. Fique aí com o meu conteúdo extra, aquele Hollow Knight que eu tô sempre jogando. Beleza? Galera, falou, um abraço, tamo junto, até mais. Tchau, tchau.